galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para resolvermos questões para o concurso da Polícia Federal, que será esse domingo, tá? E, claro, você que está naquela dúvida se vai ter a prova, se não vai ter, não tem nada certo, não tem nada definido se essa prova vai existir ou não. Até então, estamos certos de que vai acontecer. Então, com certeza você está se preparando na expectativa de que essa prova vai acontecer. E, claro, se não acontecer, o problema é de não ter acontecido, mas você não vai ter um prejuízo grande caso essa prova aconteça, porque você vai estar preparado. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão super interessante de raciocínio lógico matemático para essa prova. Não sai daí. Antes de começar o vídeo, eu gostaria muito de que você me ajudasse, curtisse aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda demais, me motiva para continuar gravando mais vídeos para vocês. Não sai daí. Agora nós vamos à nossa revisão, que é a nossa previsão para o concurso da Polícia Federal. E sem enrolação, vamos para a nossa primeira questão que diz o seguinte: acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Veja bem, existem três princípios básicos na lógica proposicional, ou lógica, nesse caso ele está chamando de lógica bivalente na questão. Quais são esses princípios? Princípio da não contradição, que é o mencionado na questão, no nosso item. Nós temos também o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. O que acontece? Proposição. Proposição é tudo aquilo que possui valor lógico, que a gente consegue julgar, ou é verdadeiro ou é falso. Então, são essas duas possibilidades de valor lógico e não existe uma terceira possibilidade de valor lógico, somente essas duas. Aí nós temos o princípio do terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade de valor lógico. E aí entendam que eu falei que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Ou seja, eu estou dizendo que toda proposição tem exatamente um desses dois valores lógicos. É impossível que uma proposição tenha os dois valores lógicos simultaneamente. Ou seja, princípio da não contradição. E esse princípio é um princípio importante para a lógica bivalente. Eu posso garantir que na lógica bivalente, esse princípio é um princípio fundamental, ele é um princípio que realmente a lógica bivalente obedece. Nesse caso da nossa questão 1, está sendo dito que a lógica bivalente não obedece esse princípio. Perceba essa palavrinha aí, tá? Então, o princípio está correto? Está correto, mas está dizendo que não obedece o princípio. Isso é o erro da nossa questão. Então, o nosso item 1, tá? Item 1, você vai marcar aí o quê? Errado, tá? Está errado o nosso item 1, por quê? Porque segundo a lógica bivalente, nós temos, aí deixa eu ver mais embaixo, ficou muito alto isso aqui, né? Então, nosso item 1, segundo a lógica bivalente, na lógica bivalente nós obedecemos sim o princípio da não contradição, tá bom? Então, item 1 está errado. Vamos para a nossa questão 2, questão que diz o seguinte. Questão 2, nós temos aí: julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. Aí nós temos a sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. Percebam essa questão. A questão nós temos aí algo que é interrogativo. Frase interrogativa a gente pergunta, não dá pra gente julgar se é verdadeiro ou falso. Não dá. Então nem proposição é. Perceba que na frase ele coloca assim, ó: é uma proposição lógica composta, para que você pense que está tendo que analisar se é simples ou se é composta, mas na verdade nem proposição é, tá? Então nesse caso percebam que nem é proposição, então nem precisa fazer análise se é simples ou se é composta. Ela não é proposição, por quê? Porque é uma frase interrogativa. Não dá pra gente julgar a pergunta, tá? Se eu pergunto como é que é seu nome, aí você fala assim, mentira, não tem como, tá? Então frase interrogativa não representa proposição. Esse item 2 também está errado. E por que está errado? É porque nem proposição é, está afirmando que é uma proposição lógica composta. Nem proposição é, item 2 também está errado. Vamos para a nossa questão 3, questão que diz o seguinte:
Na questão 3 nós temos: a respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. E aí nós temos a sentença: soldado, cumpra suas obrigações. Essa sentença é uma proposição simples. Vamos lá, gente, olha só. Nós temos na frase: soldado, cumpra suas obrigações. O que é que nós temos aí? Nós temos uma frase imperativa, tá? Frase imperativa é aquela frase que representa pedido ou ordem. Frase imperativa também não representa proposição. Então a gente já listou aí dois tipos de frases que não são proposições. E aí você vai fazer o seguinte agora: você pegar o caderninho e vai anotar os 7 tipos de frases que não são proposições, que vai estar aparecendo na tela agora, tá? O que é que nós temos aí? Frase interrogativa não representa proposição. Por quê? Porque a frase interrogativa representa o quê? Frase interrogativa não dá pra gente julgar como verdadeiro ou falso. E aí você vai entender que a frase interrogativa você consegue identificar já pelo finalzinho da frase. Apareceu uma interrogação, você nem precisa ler, você já sabe que não é proposição. Você tem também o quê? Frase exclamativa. Frases exclamativas também não representam proposições. Ou seja, você já tem 2 tipos de frases que você vai identificar que não são proposições só pelo final da frase: a interrogativa e a exclamativa. Nem precisa ler, já identificou que não são proposições quando aparecer esses dois, quando for esse final, né, com interrogação ou com exclamação. Aí nós temos agora frases imperativas, ou seja, frases que representam pedido ou ordem, que é o exemplo da nossa questão 3, tá? Nós temos também a frase optativa. Professor, o que é a frase optativa? Frase optativa é aquela frase que seria mais ou menos como um desejo, tá? Por exemplo, você fala: ah, Deus te acompanhe, ou Deus te abençoe. É frase optativa. Não tem como julgar como sendo verdadeiro ou falso. Talvez a pessoa que esteja desejando isso para você seja falsa. Ela tá falando aquilo, mas está pensando outra coisa. Mas essa frase ela não tem como se caracterizar como verdadeira ou falsa, no caso a frase optativa. Então nós já temos frase interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa. Frase sem verbo. Frase sem verbo ela também não representa proposição. Frase sem verbo seria o quê, gente? Frase nominal. Para ser proposição é necessário que a frase seja verbal, tá? Mas entenda que só pelo fato de ter verbo a gente não tem a garantia de que a frase vai ser proposição. Nem toda frase que possui verbo, ou seja, nem toda frase verbal é proposição, mas eu posso garantir que toda frase nominal, ou seja, frase que não possui verbo, ela já não é proposição com toda certeza, tá bom? Então, professor, frase sem verbo, dá um exemplo aí. Se eu falar assim, ó, um excelente professor de raciocínio lógico. Professor, essa frase aí, ela é verdadeira, você é excelente, mas entenda que eu não estou falando que eu sou um excelente professor, estou falando o quê? Um excelente professor de raciocínio lógico. Se eu falo João é um excelente professor de raciocínio lógico, aí é proposição porque tem verbo. Mas se eu falo só um excelente professor de raciocínio lógico, eu não estou me referindo a ninguém, tá? Eu só estou mencionando um excelente professor de raciocínio lógico e não dá para julgar como verdadeiro ou falso. Muito cuidado. Às vezes, quando a frase não tem verbo, a gente passa direto porque a gente não percebe que não tem um verbo ali. Às vezes, eles colocam frases extensas. Então, não vai cair nessa daí, observa bem se tem verbo ou não. Então, você já listou frase interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, frase sem verbo. E agora você vai listar o 6º ponto, que é a sentença aberta. O que é a sentença aberta? A sentença aberta é a frase que não define com exatidão a quem ela está se referindo. Se eu falo, por exemplo, ele foi aprovado no concurso. Você não sabe de quem eu estou falando. Então a frase não está te dando informação suficiente para que você possa definir se essa frase é verdadeira ou falsa. Nós temos uma sentença aberta. Agora, se eu falo, João foi aprovado no concurso, a frase está te dando informação suficiente para você definir se ela é verdadeira ou falsa. Professor, mas aí se eu não conheço o João, aí a frase está dando informação suficiente, é você que não tem informação suficiente. Mas isso é muito comum. Às vezes você lê uma proposição e não saber se ela é verdadeira ou falsa. Se eu falo, Albert Einstein era daltônico. Professor, eu não sei se ele era ou se ele não era, agora você me pegou. Mas é proposição. Porque essa frase ou é verdadeira ou é falsa. Você não precisa saber qual é o valor lógico dela para saber se ela é proposição ou não, tá? Então, nesse caso, você sabe que essa frase que eu acabei de falar, ela é proposição. Então, entenda que, para ser sentença aberta, eu não vou definir com... A frase não define com exatidão a quem ela está se referindo, tá? Então, muito cuidado aí, a nossa sentença aberta, a frase tem lá, ele é um excelente professor, aquele aluno é um excelente aluno, aquele rapaz é um excelente aluno. Então aí são sentenças abertas, eu não estou definindo, tá? Com exatidão. Muito cuidado quando se utiliza os quantificadores, tá? Se eu falar assim, ó, todos os professores de raciocínio lógico
são... Aí, não vamos falar disso aí não. Todos os professores de raciocínio lógico são bonitos. Aí você fala o quê? Professor, não está falando de ninguém especificamente, está falando de todos, tá? Está falando de todos. Isso não é sentença aberta, está usando um quantificador universal. Professor, essa frase é falsa, né? Pode ser falsa, pode ser, depende do seu ponto de vista, tá? Mas nesse caso aí nós teríamos uma frase que é classificada como proposição, tá bom? E aí vamos resolver a nossa questão 3. A questão 3 ela vai estar o quê? Errada, com certeza, tá? Item 3 também está errado, por quê, professor? Porque se eu falo, soldado, cumpra suas obrigações, nós temos uma frase imperativa. A frase imperativa não representa proposição. Vamos para o nosso item 4, questão 4. Vamos lá. Questão 4 diz o seguinte: julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P, aí tem lá a conjunção que... Nem precisaria ter lido tudo, porque na verdade a gente percebe que essa frase nem proposição é, tá? Professor, por que ela não é proposição? Aí você pode ter dois pontos de vista. Ela não é proposição porque é exclamativa, você viu de cara que ela é exclamativa, ou você pode dizer que ela não é proposição porque ela é imperativa. Pode ser pelos dois motivos, não importa, tá? Ela não é proposição. Então nesse caso aí, essa 4 está dizendo que é uma proposição e está errado, tá? Professor, está dizendo além que ser proposição, está dizendo que é composta, está escrita nessa... Nem é proposição, nem precisa analisar o resto, tá? Vamos para a nossa próxima questão, questão 5, que diz o seguinte. Questão 5. Julgue o item seguinte acerca da proposição P. Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros. Uma negação correta da proposição acredito que estou certo seria acredito que não estou certo. Preste atenção nisso aqui, muito importante essa análise dessa questão. Tá lá, eu acredito que estou certo. Acredito que estou certo. Essa é a proposição. Vou representar aqui por uma letra. Toda proposição você sabe que ela pode ser representada por uma letra. Vou colocar P. Tá? Proposição P é acredito que estou certo. Como que seria a negação de P? A negação de P eu posso representar de duas formas. Pode ser dessa forma ou pode ser dessa forma. E aí a negação de P, tem gente que vai ficar na dúvida, né? A frase está propondo que seria assim, ó, não... Opa, perdão, tá falando que é acredito que não estou certo. Essa é a ideia da questão, né? Acredito que não estou certo. Tá perguntando se isso aqui é a negação. Gente, veja bem, para a gente identificar a negação, a gente tem que observar duas coisas. Tem aqui acredito, ou seja, tem um verbo, o verbo acreditar, e estou, ou seja, o verbo estar. Nós temos dois verbos. Na hora de negar, se você tem dois verbos, você não nega qualquer um, ou você não nega os dois. Você vai analisar a negação somente em um verbo. Ah, professor, ele escolheu negar no estou, colocou não, estou. Negou só em um, então é assim, não. É em um só e tem que ser no verbo correto na hora de negar, tá? Você tem que negar somente no verbo principal. Professor, qual que é o verbo principal? É o verbo acreditar ou o verbo estar? Vamos analisar. O verbo principal nesse caso é o verbo acreditar. Mas não é pelo fato de estar em primeiro, tipo, é porque é o primeiro verbo que é o principal. Não. A gente vai ter uma análise bem simples de qual que é o verbo principal. Preste atenção. Para a gente identificar, bem fácil daqui. Para a gente identificar qual é o verbo principal, a gente vai eliminar aquele que não é principal, tá? E aí entendam que sempre que tem a palavrinha que, o primeiro verbo após essa palavra nunca será o principal. Que primeiro verbo após a palavra, estou. Esse verbo não é o principal. Logo, o principal será, ó, acredito, tá? Então, a forma correta de negar essa proposição seria como? Seria não acredito, ou seja, negou somente o verbo principal e o resto você mantém. Que estou certo. Nesse caso aí, você teria o quê? Não acredito que estou certo, seria a negação. O que a questão 5 está propondo é que seria essa a negação. E aí nós temos, claro, na nossa questão 5, o item está errado, tá? Item 5 está errado.
Professor, tem outra situação em que seria esse tipo de negação? Tem. Por exemplo, se eu falo assim, ó, o juiz entende que o réu tem culpa. Como é que eu nego essa frase? Entenda que tem dois verbos aqui, ó. Tem o verbo entender, tá? E tem aqui, ó, ter. Qual é o verbo principal? Aí você pode analisar assim, ó. Que o primeiro verbo após o que vai ser ter. Então esse não é o principal. Tem gente que pensa que é o verbo mais perto do que. Não, é o primeiro verbo após o que. O juiz entende que o réu tem culpa. Esse é o verbo principal. Então para negar seria o juiz não entende e o resto escreve do jeito que tá, que o réu tem culpa. Essa seria a negação. Você tem que negar no verbo principal, não é em qualquer verbo e não é nos dois. Não vai ficar negando tudo não, senão você vai estar errado, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, questão 6, que diz o seguinte. Veja bem, questão 6. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão, cliente, fica satisfeito. Julgue o item a seguir. Julgue o item a seguir, e aí nós temos P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que a sua tabela verdade possui duas linhas. Veja bem, nós temos uma proposição composta formada por duas proposições simples. É o que a questão está propondo. Se nem tivesse se nem tivesse o texto acima, a gente nem precisaria desse texto. Só essa parte aí, a partir de P para baixo já seria suficiente para a gente responder. Uma proposição composta formada por duas proposições simples, ela não vai ser montada, a tabela verdade não vai ser montada somente com duas linhas. Aqui a gente usa um princípio chamado princípio fundamental da contagem, que é da análise combinatória, que seria o seguinte, veja bem. Imagina uma proposição composta de duas, tem A e B. Como é que eu montaria a tabela verdade dessa proposição composta? Eu montaria da seguinte maneira, veja bem. É possível que as duas sejam verdadeiras, é possível que seja uma verdadeira e a outra falsa, mas é possível que seja verdadeira e falsa na ordem inversa. É também possível que as duas sejam falsas. Então, uma proposição composta formada por duas proposições simples tem 4 linhas na tabela verdade. E a questão está dizendo que só tem duas. Está errada essa questão, tá? Então, nosso item 6 também está errado. Até agora tudo errado, né? Se for chutar, não vai chutar errado por causa dessa aula não, pelo amor de Deus, tá? Que é só coincidência mesmo. Ela tem aí 4 linhas, ela não tem duas. Professor, se fosse uma proposição composta com 3, tá? 3 proposições simples, aí aumentaria mais 2, ia dar 6 linhas? Não. Como é que você vai fazer a partir de agora? A partir de agora você vai fazer assim, ó. Se tem 2 proposições simples, aí você vai entender o seguinte, ó. Vou colocar um A e o B, mas não precisa ficar escrevendo isso na hora da prova. 2 proposições simples. Cada proposição tem quantas possibilidades diferentes de valores lógicos? Tem 2. Ou é verdadeiro ou é falso. E aqui também, ou é verdadeiro ou é falso. Se eu tivesse 3 proposições, a terceira também teria 2 possibilidades de valor lógico. Se eu tivesse uma quarta proposição, a quarta também teria 2 possibilidades de valor lógico. E aí, você vai colocando um 2 para cada proposição. O 2 representando a quantidade de possibilidades de valor lógico que aquela proposição possui, tá? Aí aqui você vai fazer o quê? Vai multiplicar tudo. Multiplicou, 2 vezes 2, 4, vezes 2, com 4 proposições, tá? Vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, uma proposição formada por 4 proposições simples, ela teria 16 linhas. Professor, se fosse com 3 proposições simples, aí você ia multiplicar o 2 só 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Teria 8 linhas. Nesse caso aqui, como eu tenho só com 2 proposições simples, vai ser só 2 vezes 2, 4. São 4 linhas apenas, tá bom? Então, nesse caso, a gente compreende nessa situação. A gente contabiliza quantas proposições independentes nós temos e a gente coloca um 2 para cada um. Professor, como assim uma proposição independente? É se, por exemplo, eu tivesse 3 proposições e uma delas fosse a negação da A, por exemplo, eu não ia contar 2 aqui também, porque ela já foi representada. A A e a negação são proposições dependentes. Então, esse 2 aqui não entra, vai ser só 2 vezes 2, 4 nesse caso, tá bom? Vamos para a resolução da nossa próxima questão, questão 7. Questão 7 que diz o seguinte, julgue o item acerca da seguinte proposição. Proposição P que diz assim, a nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial ou o candidato aprovado não será nomeado. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P,
a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam falsos é superior a 1/3. Veja bem, nesse caso, o foco da gente na questão é no conectivo utilizado. Esquece as proposições, olha o conectivo. O conectivo utilizado é o conectivo OU. O conectivo OU, ele indica o seguinte, ó, o OU, pra gente, a gente vai chamar de pelo menos. Como assim, professor? O OU é pelo menos. Porque para o conectivo OU, quando ele for utilizado, para que o resultado final seja verdadeiro, você tem que ter pelo menos uma verdade. Se você tiver pelo menos uma verdade, o resultado final vai ser verdadeiro. Como assim, professor? Vamos analisar o seguinte, não precisa escrever o que está aí anotado na nossa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar as duas proposições iniciais, e aí eu vou representar essas duas proposições por A e B. Eu não vou ficar analisando do jeito que está escrito aí. Escrever isso aí várias vezes vai dar muito trabalho. E é por isso que a gente representa as proposições substituídas por letras do nosso alfabeto, para ficar mais simples, tá? Então aqui eu vou representar da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui, serão 4 linhas, tá? Uma para cada proposição, perdão, uma para cada possibilidade, né, de valor lógico. E aí a gente vai fazer assim. Veja bem, deixa eu escrever até aqui embaixo. Vai ficar assim, proposição A, que vai ser a nossa primeira parte, tá? Proposição B, que vai ser a nossa segunda parte. E aqui vai ser a proposição A ou B, que é quando eu escrevi, quando tem escrito o que tem realmente na nossa questão toda. Esse conectivo ou, ele não precisa ser representado sempre dessa forma, sempre do jeito que ele é escrito. Ele pode ser representado simbolicamente. Nesse caso, é mais comum que ele seja representado simbolicamente. Tá? Esse caso é mais comum que ele seja realmente representado simbolicamente. Por quê? Porque dessa forma, tá? Dessa forma, a gente já está fazendo referência ao próprio conectivo OU. É como se você estivesse falando o que a proposição A indica, aqui o OU e aqui o que a proposição B indica. Cada conectivo tem a sua simbologia, não é assim? Nós sabemos que entre as possibilidades de valor lógico é provável, é possível que eu tenha duas verdadeiras, é possível que seja uma verdadeira e outra falsa. É possível que seja uma falsa e a outra verdadeira. E é possível que sejam as duas falsas, né? Assim? Esse conectivo OU, ele é o pelo menos. Como assim pelo menos, professor? Ele é o conectivo que exige pelo menos uma verdade. Por exemplo, quando eu era criança, eu ficava doente. A minha mãe, eu sei que quando eu era criança eu dava muito trabalho para comer comida de verdade, tá? E aí, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe exigia que eu colocasse arroz e feijão no prato, ou macarrão e feijão, tá? Ela dizia assim, mãe, deixa eu colocar só arroz. Eu não gostava do arroz, não. Deixa eu colocar, mas só arroz. Ela, não, você vai ter que colocar arroz e feijão. Eu também não gostava de feijão. Aí no outro dia eu falava, mãe, deixa eu colocar só feijão. Não, você vai comer arroz e feijão. Você não vai comer só um dos dois, não. Ela falava com o conectivo E, ou seja, ela exigia que eu colocasse os dois no meu prato, tá? Mas às vezes, quando eu ficava doente, tá? Quando eu ficava doente, aí eu falava, mãe, não tô com vontade de comer hoje. Aí ela falava assim, meu filho, coma, escolha. Pode comer arroz ou feijão, tá? Arroz ou feijão. O que é que ela quer dizer? Coloque pelo menos um dos dois que eu já vou ficar satisfeita, tá? Ou seja, ela falava que se eu colocar só arroz, tá bom. Se eu colocar só feijão, tá bom também. Se eu colocasse os dois, também tava bom, tava excelente, tá? Ela só pedia para eu não deixar de colocar os dois, tá? Ela só dizia o quê? Coloca pelo menos um dos dois. É quando ela fala ou, tá? Só uma vez. Se ela falasse ou, ela nunca falava quanto a isso, o ou tá dizendo o quê? Se você colocar um, você não deve colocar o outro. Geralmente ela falava ou na hora da sobremesa. Sobremesa, vamos supor, era muito raro isso acontecer, mas acontecia, às vezes, de ter duas sobremesas diferentes. Vamos supor que tinha brigadeiro e pudim. E eu gostava da sobremesa, eu não gostava de comer comida de verdade, né? Mas assim, sobremesa, tal, eu gostava. Coisa de criança, né? O paladar infantil, né? Assim? E aí eu lembro que a minha mãe falava o quê? Mãe, eu queria colocar pudim e brigadeiro. Posso? Ela, não. Ou você come pudim, ou você come brigadeiro. E aí ela estava dizendo o quê? Que eu vou ter que colocar um dos dois e não posso colocar o outro. Então era o ou, que é diferente de usar só um ou, tá? Só um ou é pelo menos.
O ou é ou um ou outro, mas não os dois. A gente chama esse ou de disjunção. O ou é a disjunção exclusiva, tá bom? Muito cuidado para não confundir os dois conectivos. É fácil confundir, tá? Mas esse conectivo ele é muito mais recorrente no Sebrasp, no CESP, tá bom? Então o ou é pelo menos. Tem que ter pelo menos o quê? Pelo menos uma verdade para o resultado final ser verdadeiro. E aí você vai fazer assim, olha só. Aqui eu vou lembrar da minha mãe, tá? Arroz e aqui é feijão. Minha mãe fala, pode comer arroz ou feijão. Tá dizendo o quê? Coma pelo menos um dos dois. Aí eu vou analisar o seguinte, se eu comesse os dois, a VV, eu comendo os dois. Se eu comesse os dois, eu estaria obedecendo minha mãe? Sim, porque ela pediu para eu comer pelo menos um dos dois. Se eu comesse os dois, ela ia ficar muito satisfeita, na verdade. Se eu comesse arroz e não comesse feijão, o falso é como se eu não tivesse comido, tá? Se eu comesse arroz e não comesse feijão, minha mãe ficaria satisfeita sim, eu estaria obedecendo minha mãe porque ela falou para eu comer pelo menos um dos dois. Se eu não comesse arroz e comesse feijão, eu estaria obedecendo minha mãe? Com certeza, porque ela falou para eu comer pelo menos um dos dois. E se eu não comesse arroz e nem comesse feijão, estaria obedecendo minha mãe? Não, aí não estaria. Aí eu estaria desobedecendo, então a ideia vai ser como se fosse algo falso, tá bom? Aí, se você não quiser analisar desse jeito, pelo significado do conectivo, tá? Porque isso é o significado do conectivo. Professor, o significado do conectivo é o arroz e o feijão que sua mãe mandasse comer? Não, não é isso não. O significado do conectivo é a ideia do pelo menos, tá? Tem que ter pelo menos uma verdade. Aqui, ó, tem pelo menos uma verdade? Tem. Aqui tem pelo menos uma verdade? Tem. Aqui tem pelo menos uma verdade? Tem. Aqui tem pelo menos uma verdade? Não, não tem. Então vai dar falso. Tá? Então a ideia vai ser essa. Voltando para a questão 7, nós temos o quê? Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam falsos é superior a 1/3. Preste atenção. Nessa linha, todos os valores são falsos? Não. Nessa também não. Nessa também não. E nessa sim. Então só tem uma linha em que todos os valores são falsos? Isso, só tem uma linha. Então a probabilidade é 1 em... São quantas linhas que eu tenho aqui? 4. Essa de cima não conta, pelo amor de Deus, tá? 1 em 4. Então a probabilidade disso acontecer é de 1/4. 1/4, gente, em porcentagem, vai ser aproximadamente... Aproximadamente não, exatamente, perdão. Exatamente 25%. Tá? 25%. E a questão está dizendo que essa probabilidade é superior a 1/3. 1/3 em porcentagem, eu vou aproximar, vai ser aproximadamente 33%. É um pouquinho mais até. E aí você percebe que a probabilidade disso acontecer é 25%. E 25% não é superior a 1/3, é inferior. Então, nosso item 7 também está errado. Tudo errado nessa lista, tá? Nossa revisão, então, está finalizada. Se tem mais alguma dúvida, fala nos comentários, tá? Deixe seu comentário com a sua dúvida. Nós teremos o sábado, nós teremos o domingo. Eu sei que a constância, a frequência de vídeos no nosso canal já foi definido como sendo segunda, quarta e sexta. Mas, claro, estamos numa véspera de prova e eu com certeza estarei disposto a te ajudar caso você precise retirar mais alguma dúvida para essa prova de domingo. Caso contrário, caso você não precise tirar mais alguma dúvida, só te desejo boa sorte, muito sucesso na prova, descanse bastante, se alimente bem e faça a prova tranquilo. No nosso domingo nós estaremos em uma live, tá, resolvendo aí as questões de raciocínio lógico da prova ou claro, possivelmente comentando sobre a prova se ela tiver sido adiada. Até domingo nós temos aí mais algumas horas, tá? E aí serão horas decisivas para você, concurseiro. Só tô torcendo bastante. Gostaria muito que você fosse aprovado. E claro, se você for aprovado, não esqueça de voltar aqui no canal e comentar em qualquer vídeo que você foi aprovado para que eu possa te parabenizar, tá bom? Eu vou comentar sobre a prova no domingo. No domingo vai ser no meu... nas duas redes sociais, isso está ainda a definir. Pode ser no Instagram, tá? O Instagram está aqui embaixo. E pode ser também aqui no canal do YouTube. Então, claro, se você não me segue no Instagram, gostaria muito que você começasse a seguir, é @IgorBNogueira_. E se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva. E, claro, ative aí as notificações no sininho que tem aí embaixo, que é para que você possa receber a notificação no domingo, caso a nossa live seja pelo canal do YouTube, tá bom? Então, boa prova para você, meu amigo, minha amiga. Domingo,
Eu gostaria que você acordasse muito tranquilo e fizesse uma prova maravilhosa. Mais uma vez, vou pedindo para você deixar o seu like, curtir o nosso vídeo aqui no canal e se inscrever caso não esteja inscrito. Muito obrigado, até a próxima, abraço, tchau, tchau.